Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Pastor Jorge e nesse encontro de hoje, nessa aula, nós vamos introduzir o assunto de bibliologia. Bibliologia é uma disciplina do estudo teológico que fala a respeito do conhecimento acerca das escrituras, da Bíblia Sagrada, como ela foi formada, seus detalhes, a sua composição, inspiração, revelação. A gente vai ter nesses estudos que estamos iniciando a partir desta aula, vamos ter muito conteúdo para falar a respeito da Bíblia Sagrada, do surgimento dela e de como ela afeta de alguma forma muito positiva a vida daqueles que creem nela como sendo uma escritura sagrada, aquilo que é algo do qual Deus nos deu para nos direcionar, ok? Então, fique conosco nos próximos encontros, nas próximas aulas, porque a gente tem muita coisa aí para falar a respeito de bibliologia, porque a nossa intenção não é apenas ler o texto sagrado, mas conhecer sobre esse texto sagrado, como ele foi formado, as suas características, ok? E aí, eu já queria começar esse encontro de hoje com uma pergunta muito importante para nós. Será que de fato nós estamos compreendendo o que a Bíblia nos diz? Será que estamos compreendendo o que a Bíblia está dizendo para nós? Será que quando a gente se aproxima do texto, vai ler o texto, a gente realmente compreende a mensagem que a Bíblia está nos passando? A gente compreende a intenção de Deus, o autor principal da Bíblia, e dos demais autores humanos que Deus usou ao longo de muitos anos, ao longo de toda uma história? Será que a gente entende a intenção original daqueles homens? O que é que eles estavam querendo dizer e como aquilo se aplica para nós hoje? Será que a gente consegue ler a Bíblia dessa maneira? Ou será que a nossa leitura ela é rasa? Será que a nossa leitura ela é desprovida de um mínimo de senso crítico? Ou será que ela é uma leitura já que por ser superficial acaba sendo tendenciosa e distorcida? Uma pergunta ainda mais profunda é: será que basta para nós ler a Bíblia? Ou seria necessário que todo cristão, todo servo, toda serva de Deus, todo aquele que se diz ser servo de Cristo, será que todos esses deveriam sair do nível da leitura e entrar no nível do estudo? Eu não faço essa pergunta, gente, como uma crítica à leitura simples da palavra de Deus. Quando nós nos aproximamos com simplicidade para ler a Bíblia, com aquela leitura em que a gente espera que Deus fale conosco, com toda aquela devoção, não é um problema. Quando a gente fala de basta ler a Bíblia, não significa que nós estamos reduzindo ou tornando pejorativo o ato de ler a Bíblia simplesmente. Não, não é isso. O problema é que nós precisamos sair do nível da leitura bíblica simples o tempo inteiro para também entrarmos num nível mais profundo de leitura da palavra. É claro que há momentos que a nossa alma é sedenta por ler a Bíblia de forma simples e encontrar nela as expressões do Senhor para o nosso coração. Não tem problema nenhum. Mas nos meus anos de estudo de teologia, eu estou dentro do universo teológico desde 2004, 2003 para 2004. Eu fui professor de seminário teológico durante mais de 10 anos na minha vida. E eu posso afirmar para vocês que a boa teologia, ela soma na nossa espiritualidade. Infelizmente, criou-se uma ideia de que o teólogo se afasta de Deus, de que estudar teologia esfria a fé ou coisa do tipo. Que estudar a Bíblia
tira a capacidade de Deus simplesmente falar conosco, como se isso tirasse espiritualidade. E o estudo da Bíblia, sério, o estudo da Bíblia focado, o estudo da Bíblia usando as ferramentas corretas e aprofundando o significado dos textos, eles são muito mais positivos para que a nossa fé amadureça do que negativo. Então, uma das intenções aqui é também mostrar para os irmãos que estudar a palavra, conhecer ferramentas de interpretação, conhecer um pouco de história bíblica, conhecer um pouco de informações arqueológicas, tudo isso não necessariamente torna a sua leitura fria, torna a sua leitura desprovida de espiritualidade, de fervor espiritual, nada disso, o contrário. Eu acredito que dá muito mais subsídio, faz com que o alimento bíblico na nossa vida seja muito mais sólido e, por conta disso, muito mais proveitoso, certo? Então a pergunta é: por que a bibliologia? E eu acho que, por tudo que eu falei agora, eu praticamente respondi a pergunta, mas no próximo slide a gente vai ver a resposta. Por que estudar bibliologia? Por que saber de bibliologia? Por que conhecer a Bíblia? Por que ter essa introdução bíblica é importante? É justamente isso que nós estamos falando. Ó. Por que bibliologia? Porque ter conhecimento sobre a Bíblia, a respeito da Bíblia, amplia a nossa capacidade de compreender a sua mensagem. Gente, a Bíblia ela foi escrita com intenções. A intenção do coração de Deus, alinhada com a intenção dos autores, ela está patente do início ao fim, de Gênesis ao Apocalipse. Só que essa intenção ela não é tão fácil de ser captada. O conhecimento sobre a Bíblia, o estudo a respeito da Bíblia, amplia a nossa capacidade de compreensão dessa mensagem. Deus deixou uma mensagem, Deus deixou algo para o coração do homem. E o homem, debruçando-se sobre as Escrituras, estudando ela, passando do nível da simples leitura para um estudo mais profundo, ele vai conseguir compreender melhor essa mensagem. E o estudo de bibliologia, o estudo acerca da Bíblia, um estudo de introdução bíblica, ajuda-nos a estudar a Bíblia melhor. Nos dá ferramentas, nos dá material, nos dá subsídios, base, fundamentos para nós entendermos doutrinas, interpretarmos doutrinas bíblicas, interpretarmos ensinos e, com isso, absorver e compreender muito melhor sua mensagem. Então, essa é a intenção dos nossos estudos. Essa é a intenção. Ampliar a nossa compreensão para que possamos estudar a palavra de Deus melhor. E por que é importante? Por que é necessário? Por que nós devemos estudar a palavra de Deus? Esse é um dos motivos por que nós precisamos estudar a palavra de Deus, principalmente nos dias de hoje. Nós vivemos uma época em que a validade e a autoridade bíblica elas são sistematicamente atacadas. A fé é sistematicamente atacada e, por conta disso, é importante que cada servo ou serva de Deus, cada crente no Senhor Jesus, onde quer que ele esteja, ele seja capaz de conhecer o texto sagrado e defender esse texto desses ataques. Não é à toa que 1 Pedro 3,15 nos diz o seguinte: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida
E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. O autor sagrado ele nos diz: estejam prontos para explicar a razão da vossa fé, a razão da vossa esperança. Então, nós vivemos épocas, na verdade, o cristianismo inteiro, em toda a sua história, sofreu com essa necessidade, em que seus servos necessitam estar preparados para responder aos ataques e questionamentos de acordo com as dúvidas que são lançadas a respeito do texto sagrado e da própria fé dos cristãos. Então isso é muito importante. Eu até comentei na aula presencial que eu faço parte agora de um curso na UFC, um curso de bacharelado, estou estudando novamente, e é incrível como na primeira semana de aula você já pega professor que, ao invés de apresentar a disciplina e falar a respeito do que nós vamos estudar durante o semestre, a gente pega um professor, muitas vezes, que ele começa a simplesmente perguntar se tem crente na sala, e ele começa a atacar a fé, começa a atacar os crentes, começa a atacar a Bíblia, começa a atacar pastores, começa a atacar um bocado de coisa. Numa faculdade que não tem nada a ver com questões religiosas, mas você se depara com isso o tempo inteiro. Em ambiente acadêmico, muitas vezes onde você trabalha, muitas vezes na escola com algumas pessoas, mas sempre haverá alguém que vai questionar, vai haver alguém que vai ridicularizar, diminuir a sua fé e vai lhe questionar por que você crê desse jeito. Então, precisamos estar preparados para isso, precisamos estar preparados para esse tipo de confrontação. Então, o estudo da Bíblia Sagrada não só nos ajuda a conhecê-la mais profundamente, mas nos ajuda também a argumentar e defendê-la. Não que Deus precise de advogado de maneira alguma. Deus não necessita que nós nos tornemos seus defensores públicos, mas é requisitado de nós, sim, que à medida em que somos questionados sobre a razão da nossa esperança em Deus, nós saibamos explicar isso de forma consistente. Não adianta dizer para as pessoas que eu creio em Deus porque eu sinto algo no meu coração quando penso nele. Sentir é uma experiência extremamente subjetiva. Você pode sentir uma coisa e a outra pessoa pode não sentir nada. Então, a gente precisa estar preparado para dar razão da nossa fé, que essa razão não dependa dos nossos sentimentos, porque sentimentos são coisas muito íntimas. Você sente uma coisa e outra pessoa sente completamente diferente de você. Ok? Então essa é uma das razões importantes. Gente, eu queria falar um pouco agora a respeito de benefícios. Quais são os benefícios do estudo das Escrituras, tá? Nós vamos ver isso no próximo slide agora. Benefícios. Primeiro benefício de se estudar as Escrituras Sagradas, de se estudar bibliologia, de se estudar introdução bíblica, é porque ela te prepara para uma leitura mais rica das Escrituras. Nós já falamos isso desde o começo aqui dessa aula, desde o início, nós já falamos isso para vocês. Estudar a introdução bíblica te dá capacidade para fazer uma leitura muito mais rica das Escrituras, muito mais, onde você consegue extrair da leitura muito mais informação do que você extrairia de outra maneira. Alguns irmãos me procuraram na igreja, comentaram um pouco da pregação sobre o cedro do Líbano e a palmeira, né? Que o crente é como a palmeira e o cedro do Líbano, que foi pregado no domingo da semana retrasada. E aí
Alguns ficaram maravilhados. Nossa, como a gente consegue extrair tanta coisa, tanta informação dessas duas figuras, a palmeira e o cedro. Então, isso é um exemplo de como o estudo a respeito das escrituras, o estudo a respeito das informações que as escrituras estão lhe dando, ajuda você a ter uma leitura muito mais rica, onde você extrai mais informação, onde você extrai mais alimento. Essa é a palavra que me vem à mente. Você extrai um alimento mais rico, mais sólido, para se nutrir espiritualmente. Leituras mais ricas, consequentemente, fortalecerão a nossa fé em momentos difíceis. Gente, nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis do nosso país. A gente imaginava que 2019 teria sido um ano ruim, horrível, e que 2020 seria um ano muito bom. Nós estamos vivendo um ano que provavelmente será um dos piores anos da vida de muita gente. Dificuldades estão se mostrando no horizonte. E eu não estou falando isso como profeta de desgraça, como profeta de coisa ruim, é só uma questão de lógica. Nós estamos vendo essa pandemia de coronavírus, essa gripe que, por mais que ela não seja, digamos assim, tão mortal quanto outras gripes que o mundo já experimentou, já tivemos gripes. A gripe espanhola matou muito mais gente. Mas o efeito catastrófico que ela vai causar na economia é inegável. E vai afetar a economia do mundo inteiro, porque nós vivemos um mundo muito mais globalizado do que na época da gripe espanhola, por exemplo. Então, momentos difíceis, eles estão à nossa porta. Estamos vivendo eles agora. E mais do que nunca, é nessa hora que nós precisamos fortalecer a nossa fé. Porque uma fé enfraquecida, ela não suportará o peso dos momentos difíceis, a dor que os momentos difíceis trazem, o sofrimento, a angústia, o desespero que acompanha os momentos difíceis. Então, a gente já vê, você deve estar vendo isso nesse momento que nós estamos falando. Eu sei que eu estou falando de um contexto que talvez daqui a alguns anos, quem vai assistir esse vídeo não saiba nem o que é que a gente está falando. Mas hoje, atualmente, 2020, na data que esse vídeo está sendo postado, nós estamos vendo pessoas extremamente angustiadas, pessoas desesperadas, pessoas desalentadas, porque diante das incertezas que o mundo está vivendo agora, por conta de uma pandemia que nós estamos vivendo, essas pessoas se entristecem. Então, isso pode causar um elevado nível de pessoas deprimidas, de pessoas isoladas, de pessoas talvez muito mais tendenciosas ao suicídio e outro tipo de doenças ou patologias psicológicas, porque nesse momento de dificuldade a gente perde facilmente a razão, o sentido da vida. E aí os cristãos que têm a sua fé fortalecida em Cristo, em Deus, eles passam por isso, digamos, não diria com mais facilidade, mas eles conseguem lidar melhor com as dificuldades que a vida nos impõe. Para você lidar melhor, portanto, você tem que ter uma fé fortalecida. E ter uma fé fortalecida, ela acontece através de muita leitura da palavra. A palavra precisa irrigar a sua mente. A palavra precisa alagar a sua mente. A palavra precisa inundar o seu coração, porque é nela que a gente encontra a esperança. É nela que encontramos promessas de Deus. É nela que nós encontramos a voz do Senhor dizendo: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. É na palavra que a gente encontra essas coisas. Então, lê as Escrituras, mas não lê com um olhar simplista. Não lê com um olhar digamos assim, de um nível raso.
Mas quando você lê a Bíblia com mais profundidade, quando você se aproxima das Escrituras, querendo extrair dela o máximo que ela pode lhe dar, quando você estuda ela de fato, ela fortalece a sua fé e lhe ajuda a passar pelos momentos difíceis. Leituras mais ricas também constroem uma nova estrutura de oração e adoração. Nós estamos falando da oração, nós estamos mencionando nesses últimos dias, desde o final de 2019, o pastor Adalto tem sido direcionado por Deus a nos ensinar como comunidade a buscar a oração, buscar a estrutura de oração na nossa vida, buscar uma mentalidade de oração. Porque oração, gente, ela não é somente um momento em que você fala com Deus. A oração, ela é um estado de espírito, a oração, ela é uma postura que nós temos diante do Senhor. Por isso que Paulo diz, orai sem cessar. Como é que eu posso orar sem cessar se eu preciso trabalhar, se eu preciso comer, se eu preciso educar os meus filhos, se eu preciso estudar, se eu preciso dar atenção à minha mulher? Como é que eu posso orar sem cessar se tantas coisas eu tenho a fazer? É porque a oração, ela não é só aquele momento que você se separa num quarto, se separa num canto, se ajoelha ou não, depende de você e seu coração com Deus, enfim, e começa a falar com a divindade. Não é isso. Isso é um momento solene da oração, mas a oração é um estado de espírito. É um estado de adoração, um estado do adorador que está em conexão direta, em pensamento direto com o Senhor. E esse pensamento se constrói na medida que eu me permito escutar a Deus. A oração, eu costumo falar, ela não é um monólogo. Nós tratamos a oração como um monólogo. Nesse monólogo, Deus escuta e eu falo. Mas a intenção original de Deus ao orarmos é fazer da oração um canal de comunicação com Ele, um diálogo. Diálogo é algo em que eu falo, o outro escuta, o outro fala e eu escuto. Então Deus, na oração, também fala conosco. E onde eu posso escutar mais a Deus? É através de sua palavra. Deus fala através de profetas, pessoas que têm dons de profecia, e isso é maravilhoso. É importante que nós tenhamos essas pessoas no nosso meio, com esses dons, para enriquecer a igreja do Senhor. Mas não é a todo momento, não vai ser todo dia que você vai receber uma profecia dada por um servo de Deus, uma serva de Deus que tem o dom de profetizar. Você não vai receber isso todo dia. Mas todo dia nós precisamos escutar a voz de Deus. Isso a gente só consegue com leitura e oração. Leitura e adoração ao Senhor. Em último lugar, último benefício, se eu não conseguir te convencer, que bom, porque o homem não convence o outro homem, mas eu espero que o Espírito Santo esteja convencendo a sua vida de que é importante estudar as Escrituras. E o último argumento que eu listei aqui, para que o Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas a conscientização de estudar a palavra, é porque leituras mais ricas, elas te vacinam contra falsos ensinos e movimentos que são ditos espirituais. Gente, falsos ensinos, eles estão se alastrando na igreja e é de uma forma absurda. Eu sei que eu vou citar um exemplo aqui complicado, porque quem viu essa semana a postura de um famoso pastor, que eu não vou citar aqui o nome, enquanto todas as igrejas estão fazendo um esforço de fechar os seus templos, fechar o templo físico para que as pessoas não se reúnam no mesmo local, porque reuniões no mesmo local fazem com que o nível de contágio do vírus aumente muito, enquanto a grande parte das igrejas, num esforço solidário, num esforço de humanidade, eu diria, estão fechando seus ambientes físicos e transportando suas reuniões, seus encontros, suas conferências para o nível virtual, na virtualidade, para evitar que o contágio se alastre de forma gigantesca.
Tem pastor famoso, pastor que talvez você admire, dizendo que não vai fechar a igreja, que só vai fechar a igreja se for determinado pela justiça, porque a igreja tem que estar aberta, porque é na igreja que Deus vai agir, é no templo que Deus vai fazer, é no local, é naquele prédio físico que Deus vai operar na sua vida. Então o prédio tem que estar aberto, as pessoas têm que estar lá unidas, porque Deus precisa de um lugar para agir. Isso é um falso ensino. Isso é um falso ensino espiritual. Isso é, eu até arrisco a dizer a você que está me escutando que isso é uma heresia. O Senhor habita dentro de nós. O Espírito Santo nos foi dado. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e diz: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Deus não habita templos feitos por mãos humanas. A palavra é tão clara nisso. Deus não precisa de um prédio aberto no meio de uma pandemia. Juntar pessoas. Deus não precisa de ajuntamentos. Deus não precisa de plateia para agir. Deus precisa de corações quebrantados. A palavra dele nos fala. O Senhor, diante de um coração quebrantado e contrito, ele não despreza, ele vê. Ele vê corações, ele vê a individualidade, ele vê a sua relação com ele. Deus não precisa de um templo para poder ver a sua vida, ver o seu desespero, ver a sua angústia. Deus lhe vê nas suas necessidades e fraquezas aonde você está, meu querido. Então, olha como é importante a gente conhecer a palavra, para que estes homens ditos famosos, ditos grandes pastores, ditos homens de Deus, esses homens não vos enganem, não os engane, com atitudes que são pseudo-espirituais, mas na verdade a intenção é outra. A intenção é não diminuir a arrecadação financeira, a intenção é manter o templo aberto, a intenção verdadeira é uma questão muito mais política, de controle, de dominação e de dinheiro. Então, tenhamos cuidado com isso. A leitura da palavra é que vai te vacinar contra esse tipo de falso ensino terrível que se implanta no meio da igreja. Vamos dar continuidade. O que torna a Bíblia tão especial? A minha pergunta para você agora. O que torna a Bíblia, o que faz da Bíblia um livro tão especial? Uma das coisas que faz a Bíblia um livro especial, gente, é o fato de que ela tem uma origem milagrosa. A Bíblia, segundo a maioria dos estudiosos, acredita-se que a Bíblia foi composta no período de 1.600 anos. Ela levou 1.600 anos para ser concluída. Os primeiros escritos provavelmente datam do ano 1500 a.C. e os últimos escritos da Bíblia, que são, no caso, o livro do Apocalipse está entre eles, lá por volta do ano 100 depois de Cristo. Segundo estudiosos conservadores, a Bíblia ela foi composta por cerca de 40 autores durante todo esse período. Gente, eu não sei se deu para você perceber, mas isso aqui que a gente falou é um milagre. É um milagre que atesta o fato de que a Bíblia Sagrada ela tem uma origem sobrenatural. Isso que nós falamos até agora atesta plenamente que a Bíblia é um livro sobrenatural. Porque você precisa pensar comigo numa coisa. Vamos ver aqui o próximo slide para você entender o que eu estou dizendo. Note só a diversidade dos autores. Autores que falavam línguas diferentes, que viveram em épocas diferentes, em séculos diferentes. Pessoas que tinham estilos de vida totalmente diferentes. Um era filho de sacerdote, o outro era boiadeiro.
Nós temos médicos que escreveram texto sagrado. Nós temos cobrador de impostos. Nós temos um cara que viveu no Egito, era um príncipe do Egito. Nós temos uma diversidade de autores que viveram em épocas totalmente diferentes, que vieram de culturas diferentes, tinham estilos de vida completamente diferentes um do outro, falavam até línguas diferentes. Mas esses homens, nessa tamanha diversidade, conseguiram produzir um livro que tem uma unidade temática, uma unidade doutrinária que não se encontra em nenhum outro livro da história da humanidade. A unidade que hoje nós percebemos na Bíblia é um produto humanamente impossível. Humanamente impossível. Se você quiser fazer um experimento, é só você pegar um grupo de pessoas e dizer assim: nós vamos escrever um livro e você pode separar 10 pessoas, faça esse teste. E você vai dar uma folha para cada um e vai dizer, cada folha é um capítulo. Ore ao Senhor, peça a Deus uma direção e comece a escrever. Comece a escrever aí o que vier na sua mente. E aí nós vamos juntar e isso vai ter que dar um livro com início, com meio e com fim. Mas um não se comunica com o outro. Cada um vai para um canto e escreve aquilo que lhe vem à mente. Você acha realmente que esse livro vai ter início, meio e fim? Você acha provável que uma obra dessa tenha início, meio e fim? É humanamente possível. Um livro, para demonstrar uma certa coesão, início, meio e fim, geralmente ele é produzido por um único autor, que se debruça durante um tempo e vai escrevendo sobre um determinado assunto. A Bíblia é uma coletânea de livros que juntos eles têm uma unidade, eles falam de um início, onde Deus cria o universo, cria todas as coisas, eles falam acerca do pecado, falam acerca da redenção e falam acerca do final de todas as coisas. Esse livro tem início, meio e fim. Só que ele foi escrito por um grupo de 40 pessoas que a maioria não se conheceram, não tinham contato. E eles conseguem, com isso, demonstrar o quanto a Bíblia tem uma origem milagrosa. Essa origem milagrosa, na teologia, nós chamamos de inspiração divina. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Ela foi inspirada por Deus do início ao fim. E por que ela foi inspirada por Deus? Vamos ver aqui no próximo slide. Ela foi inspirada por Deus, gente, porque como está escrito aqui, ó, por sua origem incrível e sobrenatural, acreditamos que a Bíblia é um produto direto da revelação de Deus ao homem. A Bíblia é um livro inspirado de Deus porque Deus escolheu se revelar ao homem. E a cada um daqueles que escreveram seu livro sagrado, escreveram o livro sagrado, que hoje faz parte da Bíblia, a cada um desses, Deus se revelou de uma maneira rica e poderosa. A Bíblia é um produto direto da ação de Deus em se revelar para o homem. Então ela é produto da revelação de Deus. E aí eu quero falar sobre o processo de revelação de Deus nas Escrituras. Vamos para o próximo slide. Nós acreditamos num conceito chamado revelação progressiva de Deus. Ou seja, Deus, ao longo de toda a história da humanidade até os dias de hoje, ele foi se revelando progressivamente. Ele se revela progressivamente ao homem para que o homem possa conhecê-lo apesar de suas limitações. O ser humano, ele
é extremamente limitado para conhecer Deus em sua plenitude. Então Deus, por conta disso, vai revelando aquilo que de si mesmo, de sua natureza, ele pode nos revelar e o homem pode vir a compreender. A revelação progressiva de Deus fala-nos a respeito daquilo que Deus decide nos mostrar para que possamos conhecê-lo, porque se ele não se mostrar, o homem não poderá alcançar a ciência, o entendimento de quem é Deus. E aí nós temos essa escadinha para simbolizar como foi crescendo a revelação de Deus na história humana. Paulo, em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, ele vai dizer que Deus começa a se revelar através da natureza. A criação testemunha a existência de Deus. A criação testemunha os atos poderosos de Deus. A criação demonstra a existência de Deus. Porém, o ser humano confunde criador e criatura. O ser humano confunde o que foi criado com o próprio Deus, com o próprio Criador. E confunde por conta do pecado. Quando Deus cria todas as coisas, Deus se revela diretamente ao homem. E isso é o que nós chamamos de revelação especial e relacional, que é aquela que só Adão e Eva viveram. Aquela relação especial, direta. Eles viam ao Senhor face a face no jardim. O Senhor vinha falar com eles na viração do dia, como diz o texto, no fim do dia. Deus estava ali diretamente, olhando face a face a Adão e a Eva, como está escrito no texto sagrado. Ele vai se revelando especialmente, diretamente. Porém, a queda do homem rompe com toda a capacidade humana de ter essa relação direta com Deus. E a revelação passa a ser, então, progressiva. Deus se revela na natureza, a natureza testemunha a existência e os atos de Deus, mas o pecado impede. Depois Deus procura alguns homens na história e se revela diretamente a esses homens. Um deles foi Abraão, como está escrito em Gênesis 12. Deus chega até Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus decide, escolhe soberanamente um homem e fala a este homem e se revela diretamente a este homem. Mas Deus não faz isso com todo mundo. E este homem, estou usando aqui o exemplo de Abraão, tá? Ele tem a direção direta de Deus, recebe a revelação direta de Deus, e aí a partir desse momento ele começa a transmitir, no caso de Abraão e no caso da maioria dos autores bíblicos, eles passam a transmitir essa experiência de revelação de Deus através da oralidade, das histórias. Os povos antigos, antes mesmo do surgimento da escrita, eles repassavam o conhecimento através da oralidade, do contar histórias. Essas histórias eram contadas e eram passadas de pai para filho, de geração em geração, para ser conservado como uma memória coletiva, a memória do povo. Mas chega um momento que só contar a história não ajuda. E aí o homem cria os rituais, cria os símbolos. Isso a gente tem muito claramente, por exemplo, em Gênesis 4, quando a gente vê Caim e Abel oferecendo sacrifício ao Senhor. A Caim e Abel, como filhos de Adão e Eva, eles tinham a tradição oral, porque os seus pais contavam, quando era o fim da tarde, Deus vinha falar com a gente, aquilo era maravilhoso, pererê, parará, e ali eles ouviam as histórias do tempo em que o Senhor e a humanidade estavam numa relação direta, e agora não tem mais essa relação, foi perdida.
E aí é interessante que Caim e Abel, como exemplos, como arquétipos do esforço humano de se religar com Deus, e aí daí vem a palavra do latim, religare, religião, o religar-se com Deus. Isso ocorre através de quê? De rituais. Porque Caim e Abel não tiveram a experiência dos seus pais. Seus pais tiveram revelação direta de Deus. Eles não. Eles se aproximam do Senhor através dos ritos, dos símbolos. O sacrifício é um dos primeiros rituais religiosos que a humanidade cria. Para poder fazer o quê? Conservar a memória dessa revelação. Olha que Jesus, quando institui a ceia, ele diz: fazer isso em memória de mim. Façam isso todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, em memória de mim, para que vocês possam lembrar da minha obra, da minha missão, daquilo que eu vim fazer por vocês. Os rituais, os símbolos, os sacramentos, como é dito na linguagem católica, e as tradições, elas são como uma forma de manter a tradição oral, aquilo que era contado, aquilo que era repassado através das histórias. Só que o problema, gente, é que as histórias, elas podem ser, digamos assim, manipuladas. As tradições orais, elas sofrem uma mutação, elas sofrem uma mudança muito grande. A história, ela pode ser contada a partir de diversos pontos de vista. E quando isso começa a acontecer, é muito perigoso a gente perder a essência daquilo que Deus estava querendo revelar lá no princípio, quando Deus se apresentou a certos homens e mulheres no decorrer da história. Então, para não se perder a essência do que está sendo dito, a gente precisa registrar. E é aí que surge a Escritura. As Escrituras sagradas, os textos sagrados, elas são um registro da história da revelação. A Bíblia Sagrada, ela é um registro da história acerca da revelação de Deus. Deus se revela a um homem, essa revelação gera uma história, e essa história, ela precisa ser registrada. Essa história precisa ser guardada para as próximas gerações com o máximo possível de exatidão, digamos assim, para que essa história não fique à mercê das diversas mudanças e modificações que a tradição oral cria, porque cada pessoa que conta do seu jeito, aumenta um ponto ou tira um outro ponto importante, e aí é preciso que a história seja registrada para se manter a memória daquilo que está sendo dito. É tanto que Lucas capítulo 1, verso de 1 a 4, diz justamente isso. A preocupação de Lucas, ao escrever o seu evangelho, é porque tinha tanta gente produzindo tanta coisa, falando tanta coisa, que as histórias começavam a ficar desencontradas. As histórias acerca da vida de Jesus, dos milagres de Jesus, daquilo que Jesus fez, essa história começou a se perder no meio do caminho, porque começou a haver até contradições. É tanto que nós temos muitos textos, muitos evangelhos que não entraram no Novo Testamento e são considerados evangelhos apócrifos, textos apócrifos, porque são fruto de uma tradição que desvirtuou muito daquilo que se era contado a respeito de Jesus. Então, Lucas, ele tem a necessidade de contar, de falar daquilo, de escrever, na verdade, daquilo que os discípulos, as testemunhas oculares viram, como ele escreve lá. Para quê? Para que a gente tenha um relato ordenado, para que a gente tenha um relato mais garantido, digamos assim, acerca daquilo tudo que Jesus fez. E Jesus foi a revelação maior de Deus na humanidade. Se a gente pode escolher assim, qual foi o ponto da história da humanidade que Deus se revelou plenamente aos homens? Foi em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é a palavra de Deus entre nós. Ele é o Logos, como diz João.
a palavra de Deus que habitou entre nós. Ele é a maior revelação de Deus. As Escrituras falam a respeito dele. As Escrituras falam a respeito da palavra. E a palavra é Jesus. Ele é a palavra de Deus. Tudo que a Bíblia conta é em direção a esta palavra. Ela é o registro dessa história grandiosa da revelação de Deus em seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Vamos para o próximo slide. Amém. Nós falamos muita coisa hoje, então vamos fazer aqui um pequeno resumo. Hoje nós vimos por que é importante a gente estudar as Escrituras. A gente afirmou isso nessa noite, nesse encontro, nesse momento. Nós afirmamos que é importante estudar as Escrituras, porque o estudo das Escrituras fortalecerá a sua fé, fará com que você passe por momentos difíceis. O estudo da sua fé vai lhe vacinar para você não cair em ensino falso, em histórias de falsos pastores com falsa autoridade. Só tem benefício. Estudar a palavra do Senhor só lhe traz benefícios. A gente viu também hoje que o estudo das Escrituras começa por entendermos melhor sua história, seu valor e os métodos de estudo e interpretação bíblica. A gente precisa entender melhor as Escrituras, entender melhor a história dela, como ela surgiu, e entender os seus métodos de estudo e interpretação, que são coisas que nós vamos falar nos próximos encontros, tá? A Bíblia possui uma origem sobrenatural. Isso é inegável. A Bíblia possui uma origem sobrenatural porque é impossível, humanamente falando, que homens de épocas diferentes, de estilos diferentes, com entendimentos totalmente diferentes a respeito de vida, de mundo e de Deus, como essas pessoas conseguiram, unindo seus escritos, conseguiram produzir uma obra que revela a Deus do início ao fim da história da humanidade. E a gente viu hoje que a Bíblia ela conserva a revelação especial de Deus. Deus se revelou especialmente aos homens. Deus se revelou diretamente a todos os homens a partir de Jesus Cristo. E a palavra que nós temos hoje conserva a narrativa dessa revelação de Deus na história. Amém? Próximo estudo já vai estar disponível aqui no canal do YouTube, que é o estudo a respeito da confiabilidade das Escrituras. Então, acompanhe esse estudo também, anote, tire dúvidas. Se você tiver com alguma dúvida, algo que você queira perguntar para nós, manda aí mensagem no YouTube, nos comentários, manda também o seu WhatsApp, se você faz parte do grupo da igreja, no WhatsApp, e a gente vai, na medida do possível, tentando orientá-los e esclarecendo todas as dúvidas. Manda também comentário, manda também as suas impressões, o que é que você está achando, se esse estudo está lhe ajudando, se está enriquecendo a sua vida, se foi bom. Tenta também compartilhar um pouco da sua experiência, porque isso também ajuda-nos de alguma forma a melhorar e aperfeiçoar aquilo que Deus está fazendo no meio de nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe grandemente você, toda a sua família, e a gente se vê nos próximos encontros. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe a todos.